Oi, gente, quanto tempo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse belíssimo canal. E como de costume, pega sua Bíblia e vem fazer um devocional comigo. Gente, nosso devocional de hoje tá em Marcos 9, do 14 ao 29. Vou botar aí para vocês lerem. A cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Quando eu li esse texto, eu fiquei pensando em quantos jovens precisam verdadeiramente de Cristo. E uma parte que me tocou nesse texto foi a parte que fala: E o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. O que me chamou a atenção foi a humilhação, a sinceridade e a rendição. A rendição. Aquele pai, ele estava sem saber o que fazer e ele reconheceu de verdade que só existia um, Jesus Cristo, que poderia salvar o seu filho. Hoje, quantas pessoas precisam de Cristo? Muitas pessoas! E nós, eu, você, todos nós que conhecemos a Cristo, nós temos a missão de levá-lo. Quão egoístas nós seríamos de deixar que as pessoas morressem nesse mundo sem conhecer a Cristo. Mas existe um passo que a internet não vê, os likes não vê, e a vida de aparência ela não sustenta. Sabe o que é? A rendição. Se humilhar e se render aos pés de Cristo. Enquanto uns vivem de aparência e vantagens do cristianismo, nós nos rendemos aos pés de Cristo, pedindo como esse pai: ajuda-nos, Senhor, com a nossa falta de fé, com a minha falta de fé. Enquanto uns acham que o cristianismo, ele é só postar foto da Bíblia marcada, é só postar foto adorando no culto, mas nós dizemos que adorar ao Senhor, se render ao Senhor, é lavar os seus pés e secar com os nossos cabelos, com aquilo que temos de mais precioso. Rasgar as nossas vestes para que ele cresça e eu diminua. Entregar o meu filho, na qual eu tanto orei, na qual tanto pedi a Deus, como sacrifício por amor a ele. É ainda assim escolher se santificar no meio daqueles que estão iguais e não me contaminar com as coisas do mundo.
Enquanto a gente não entender que o evangelho na sua forma crua, ele é a rendição a Deus. Nós nunca entenderemos o porquê de nunca conseguir sair do raso com Cristo. O segredo é esse, gente. É a oração sincera, é a rendição, é você abrir o seu coração, é rasgar as suas vestes, é ser o mais sincero consigo e com o Senhor. É entender que Jesus, ele já sabe, mas ele precisa que você fale para ele, porque ele não invade nenhum lugar. Ele não quer que você saiba que ele sabe, ele quer que você venha como uma pessoa, como um amigo, contar para ele aquilo que você fez de errado, aquilo que você fez de certo, o que você conquistou, o que você perdeu, porque ele é nosso amigo. Você entende isso? Cristo, ele ama a sua igreja e ele faz de tudo por ela. Ele faz de tudo pelas suas ovelhas. E quando tudo estiver dando errado e você fizer a sua oração mais sincera, nem precisa estar tudo dando errado. Se você fizer uma oração sincera, falar com Cristo de coração aberto, ele vai fazer como ele fez com ele no texto que lemos, onde todo mundo gritou que ele estava morto. Mas Cristo pegou pela mão dele e ergueu ele. Porque quem anda com Cristo já tem a vitória garantida, por mais que as circunstâncias pareçam que você está perdendo. Por mais que as circunstâncias façam você achar que nada está dando certo, entendeu? É isso, gente, que eu quero trazer para vocês hoje. Enquanto resistimos à rendição e à humilhação, nós nunca conheceremos a profundidade. A gente sempre vai ver a superfície de Cristo. Eu espero que isso possa ter edificado a sua vida e você venha entender que Cristo, ele é nosso amigo, ele é nosso pai, ele quer ser amado da mesma forma que a gente quer ser amado. E se você precisa, se você não tem um pai, se você não tem uma mãe, se você não tem alguém que ame, que você acha que você não é amado, você é muito amado. Cristo, ele te criou e ele sabia do propósito que a sua vida tinha nesse mundo. Ele te criou porque ele precisa que você cumpra o ID, que você vá, se você pegar o livro, se você pegar a Bíblia Sagrada, você vai ver propósito na sua vida. Você vai ver a sua missão, o seu chamado. Então, não ache que você não é amado, não ache que você é largado. Cristo, ele te ama, e se ele te colocou nesse mundo, se ele te criou, é porque ele tem um propósito para ser cumprido na sua vida. E é isso, gente, eu voltei, eu tinha ficado um pouco afastada aqui do YouTube, mas eu voltei, eu prometo que eu não vou abandonar vocês, eu nunca abandono, às vezes eu sumo, mas eu apareço de novo, tá bom? Assim a gente termina mais um devocional juntos, eu tô muito feliz, gente, muito obrigada por vocês continuarem aqui junto comigo, tá bom? Me siga nas redes sociais, que todos é esse arroba aqui. E também se inscreva, deixa o like, compartilha pra quem precisa de uma palavra, tá bom? Um beijão e até o próximo! Tchau!